Fala galera, olha só. Agora aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 24 da prova das PSECs de 2019, modelo A. Sempre lembrando que eu me baseio no modelo A da prova. Essa é a quarta questão de física, número 24 da prova das PSECs de 2019, tá? O nosso concurso aí da Escola Preparatória de Cadete do Exército. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, olha só. O sistema de polias, sendo uma fixa e três móveis, encontra-se em equilíbrio estático, conforme mostra o desenho. Esse é o desenho, esse é o esquema que nós vamos ter que estudar, e esse esquema encontra-se em equilíbrio estático. O que é encontrar-se em equilíbrio estático? É estar parado, tá? Então, esse sistema está parado, então a força resultante de todo esse sistema é nula, é zero. Isso é uma consequência da segunda e da primeira lei de Newton, tá? A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetro. E a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 newtons. Então, eu tenho aqui uma mola, né? E a constante elástica dessa mola é de 50 newtons por centímetro. E aqui, esse bonequinho aplica uma força F para baixo no cabo de valor 100 newtons, tá? Os fios e as polias iguais são ideais, tá? Então, os fios e as polias, por serem ideais, vão ter pesos desprezíveis, tá? E a questão vai te pedir para calcular o valor do peso, né, desse corpo X e a deformação que a mola sofre, né? Essa mola aqui, consequentemente, vai acabar sendo esticada, ou seja, ela vai ser deformada e a questão pede qual é o valor dessa deformação, tá? Então, informações do problema, informações. A constante elástica da mola é de 50 newtons por centímetro, tá? Esse K minúsculo significa a constante elástica da mola. Esse é o valor de 50 e essa é a unidade Newton por centímetro, tá? Lembrando que a constante elástica da mola, depende do material que é feito, que a mola é feita, né, no caso. E esse vetor F tem módulo de 100 newtons, tá? O bonequinho puxa aqui esse cabo para baixo com uma força F de módulo 100 newtons. Vou dar um zoom aqui nesse esquema e olha como é que eu vou estudar isso aqui. Eu vou estudar isso aqui de forma separada. Eu vou dividir ali, eu vou estudar uma polia de cada vez, tá? Então eu vou estudar a primeira polia e eu vou estudar as forças que atuam nessa polia, tá? Vou estudar as forças que atuam nessa polia. Então, percebam o seguinte. Olha só, se eu aplico uma força F, tá? Aqui embaixo, nessa polia, tá? Como é o mesmo cabo, aqui eu vou ter a mesma força F, tá? E aqui eu vou ter uma força que vai ser a força que essa haste aqui vai segurar a polia. Então, olha só, se eu tenho F aqui, né? Se eu tenho esse vetor F em verde aqui, eu também tenho um vetor F em verde aqui, tá? As tensões, na verdade, essa força F é uma tensão, né? Uma força de tensão, e essa tensão é a mesma em todo o cabo na primeira polia, tá? E aqui, essa haste vai aplicar uma força A, né? Eu chamei esse vetor em marrom de A, é a força A que a haste aplica na polia, tá? Que vai justamente manter essa polia em equilíbrio estático. Eu poderia marcar aqui o peso da polia, mas como a polia é uma polia ideal, o seu peso é desprezível. Então eu só marco aqui F e F e A para cima, tá? Pessoal, essa polia está em equilíbrio estático, tá? Equilíbrio estático é estar parado. Então, a força resultante que atua nessas polias, na verdade, nessa polia, é nula, tá? Ou seja, as forças que apontam para cima têm que ser iguais em módulo às forças que apontam para baixo, ou seja, A, né, em módulo, o módulo de A tem que ser igual ao módulo de F mais o módulo de F, ou seja, como F é de 100 newtons, tá? Ou seja, o módulo de A vai ser 200 newtons, tá? Então, em módulo, essas forças têm que se anular, né? A força A anula F mais F, ou seja, A é igual a 200 newtons. Agora eu vou estudar a segunda polia separadamente, e eu vou estudar as forças que atuam nessa polia. E aí, olha só, pessoal, aqui eu tenho F, eu tenho uma força de tensão aplicada na primeira polia de valor F. Se aqui eu tenho a mesma corda, né, eu vou ter uma força F sendo aplicada na segunda polia, sendo que agora para cima. Então aqui eu tenho F e aqui eu tenho F. E aqui surge uma terceira força de tensão, tá? Que eu chamei de C. Então esse vetor maiúsculo não. Esse vetor em azul aqui é a nossa
terceira força, né? Nosso problema é a nossa segunda força de tensão, que eu chamei de C, esse vetor em azul, e aqui C apontando para baixo, F para cima e F para cima, tá? Como essa segunda polia está em equilíbrio estático, então as forças que apontam para cima em módulo anulam a força que atua para baixo. Então eu tenho que o módulo de C tem que ser igual ao módulo de F mais F, ou seja, C também vale 200 newtons. Beleza? Agora eu vou estudar a terceira polia separadamente. Olha só, se eu tenho C, né, eu tenho uma força de tensão C atuando na segunda polia para baixo. Como aqui é o mesmo cabo, né, eu também vou ter uma força de tensão C apontando na terceira polia, sendo que agora para cima. Então aqui eu tenho C, como é o mesmo cabo, aqui eu também tenho C. Então aqui surge a nossa quarta força no problema, né, que eu chamei de D, esse vetor roxo aqui, tá? É o vetor D, que vai ser a nossa terceira força de tensão, tá? Esse vetor roxo para baixo é o vetor D, e aqui o vetor C para cima, né? Dois vetores C de tensão no mesmo cabo, tá? Aí percebam o seguinte, como a terceira polia também está em equilíbrio estático, ou seja, as forças que atuam nessa polia, né, o somatório delas tem que ser nulo, né? Então, as forças que estão para cima em módulo anulam a força que está para baixo, ou seja, o módulo de D é igual ao módulo de C mais o módulo de C, e eu tenho aqui o módulo de D de 400 newtons, tá? Então, aqui eu tenho 400 newtons para baixo e aqui também eu tenho 400 newtons para cima, que é 200 mais 200, tá? Agora eu vou estudar a quarta polia. E aí percebam o seguinte, olha só, aqui eu tenho o mesmo cabo, né? Então, se aqui eu tenho D apontando para baixo, uma força de tensão D atuando na terceira polia para baixo, então aqui eu tenho uma força de tensão D atuando na quarta polia para cima. É o mesmo cabo, é a mesma força de tensão. Então, aqui eu tenho D e também aqui eu vou ter D também, tá? E aqui o peso, né, atuando no corpo X, né? O peso é uma força que atua no corpo, então eu marco no corpo, não marco na polia, mas a força que esse peso vai aplicar aqui na polia vai ter o mesmo módulo do peso, mas nós não podemos chamar de peso, tá? Então nós podemos escrever o seguinte, como a quarta polia também está em equilíbrio estático, então as forças que apontam para cima têm que ser iguais à força que aponta para baixo em módulo, tá? Eu posso falar então que o módulo do peso, tá? Aqui vai ser o módulo do peso. O módulo do peso vai ser igual a D mais D, tá? Então, o módulo do peso é igual ao módulo de D mais o módulo de D. Ou seja, o peso do nosso corpo X é de 800 newtons. Então, nós já achamos aí, nós já calculamos a primeira parte da nossa resposta, tá? Então, se eu tenho 400 mais 400 para cima, para equilibrar, eu tenho que ter 800 para baixo sendo atuado, né? 800 newtons para baixo sendo atuado aqui na polia, tá? Então, o peso desse bloco tem módulo 800 newtons, ok? Percebam o seguinte, agora eu vou estudar esse fio aqui, né? Esse fio, na verdade, essa mola. E olha o que eu vou fazer, pessoal. Olha só, essa força D é uma força de tração, tá? Essa força D é uma força de tração e ela atua para cima na quarta polia. Essa força também atua em toda a extensão do fio. Então, aqui nesse ponto, eu também tenho uma força para cima, tá? Sendo atuada pela mola, tá? Pela mola, que eu vou chamar de força elástica, tá? Porque olha só, se eu tenho, né, aqui nesse ponto, eu também vou ter uma força de tração para baixo, tá? Aqui nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, se eu tenho uma força de tração para cima, aqui nesse ponto também eu tenho uma força de tração para baixo. E se eu tenho uma força de tração para baixo, o que eu estou fazendo com essa mola? Eu estou esticando essa mola, eu estou puxando ela para baixo e eu estou distendendo essa mola. Eu estou causando uma distensão na mola, certo? Eu estou esticando. Então, se eu puxo essa mola para baixo, a força elástica da mola vai atuar para cima, tá?
ela vai atuar para cima, fazendo com que essa mola tenda a voltar para o seu tamanho original. Então, essa força elástica tem o mesmo módulo, né, da força D de dado que nós encontramos aqui de 400 newtons. Então, perceba, a força elástica também vale 400 newtons, tá? E aí, olha só, se nós soubermos, né, eu escrevi aqui que o módulo da força elástica é igual ao módulo da força D, tá? O módulo da força elástica aqui é igual ao módulo da força de tração D, que atua na quarta polia, tá? Então, se nós soubermos como calcular a força elástica, nós podemos calcular a distensão da mola. Então, tenha o conhecimento dessa equação, tá? Tenha o conhecimento da equação. A força, na verdade, o módulo da força elástica pode ser calculado através do produto do K, né, que é o coeficiente elástico da mola, vezes o módulo da variação de tamanho, né, da variação de tamanho da mola, tá? Então, galera, olha só. Vamos com calma aqui. Força elástica é igual a K vezes o módulo de ΔX. Primeiro, o que é ΔX? ΔX é a variação de tamanho da mola, tá? É justamente a deformação dessa mola, beleza? O ΔX, né, esse delta, galera, esse triângulo aqui significa delta, quer dizer variação, tá? Então, eu penso aqui só no módulo, tá? Na equação da força elástica, na equação do módulo da força elástica, o que interessa para nós é o módulo da variação de tamanho, né? O módulo da deformação. Então, percebam que o módulo da força elástica é diretamente proporcional ao coeficiente elástico da mola e é diretamente proporcional ao módulo da sua deformação, tá? E olha só, se eu substituir os valores, eu consigo achar o módulo da deformação da mola, tá? Então, o que eu penso aqui, né? Como eu tenho o valor da força elástica que vale o mesmo valor de D, né, que é 400 newtons, e eu tenho a constante elástica da mola que é de 50 newtons por centímetro, então eu tenho que ΔX, né, ou seja, a variação de tamanho da mola, né, a deformação da mola, vai ser a força elástica dividido pela sua constante elástica, tá? Pela constante elástica da mola, tá? Então, aqui eu vou ter... como se eu tivesse não, né? Eu vou precisar isolar. Para eu isolar ΔX, eu pego o K, jogo para o lado esquerdo da equação dividindo. Então, ΔX é fel sobre K, tá? E aí, eu substituo e acho o seguinte valor, né? A força elástica tem o mesmo valor de D, né? Em módulo, então é 400 newtons. O coeficiente elástico da mola é D, 50 newtons por centímetro, então a nossa deformação é de 8 centímetros, tá? Então, quando eu esticar, na verdade, olha só, a força de tração vai ser atuada aqui nesse ponto, ó. Aqui nesse ponto vai existir uma força de tração para baixo de valor 400 newtons, tá? Que é a tração aqui nesse fio. Então, essa deformação, né, quando eu puxar essa mola para baixo, eu vou variar o seu tamanho, eu vou deformar o tamanho dessa mola. Se eu puxar com uma força de 400 newtons, eu vou aumentar o tamanho da mola em 8 centímetros. Então, a deformação sofrida pela mola é de 8 centímetros. E aí, isso vai nos dar como alternativa correta para o nosso problema a letra D de dado, tá? Ou seja, o peso do corpo X é de 800 newtons e a deformação sofrida pela mola é de 8 centímetros, tá? Existe uma maneira muito mais rápida de resolver esse problema, tá? Mas eu não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de analisar para a gente saber o que a gente está fazendo aqui. Então, fica aí essa resolução para vocês, tá? Pessoal, é o seguinte... Eu espero ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema, espero ter ajudado vocês a ter entendido a teoria, e se você acha que esse vídeo te ajudou, e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar o card aqui em cima com uma playlist de todas as questões de física das PSECs de 2019 resolvidas, para que vocês possam ter acesso, tá? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Um forte abraço, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso, e nós nos vemos na próxima. Valeu!